Olá pessoal, quem fala aqui é Carlos Heitor Campani, sou professor de finanças, pesquisador no COPEAD UFRJ e consultor. Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre gestão de carteiras. Mais especificamente, eu vou dividir com vocês uma estratégia inadequada para a gestão de seus investimentos. Na maioria das vezes, procuramos o que fazer com nossos investimentos e quais as ferramentas adequadas e que podem ser úteis. Hoje, eu farei algo um pouquinho diferente e começarei dividindo com vocês o que não se deve fazer. Eu acredito que é importante ressaltarmos que algo provavelmente não dará certo, principalmente quando se trata de algo tentador e que eu vejo muitas pessoas fazendo. E na maioria das vezes a história não acaba bem. Minha ideia, sinceramente, é evitar perdas e noites mal dormidas. Eu abordarei o que na literatura acadêmica a gente chama de estratégia timing the market. Não obstante, ao final dessa nossa conversa, eu também vou citar as características de estratégias de investimento que eu julgo adequadas e você deve perseguir. A expressão timing the market se refere a estratégias de investimento que tentam definir o momento no qual uma ação, ou o próprio Ibovespa, por exemplo, chegou ao fundo do poço em uma crise, ou ao topo do que é possível em uma eventual retomada ou num bull market, e a partir daí tomar as decisões de investimento. Nesse contexto, tenho ouvido muitas pessoas me fazerem perguntas tais como: já posso sair da renda fixa? Já posso entrar pesadamente nas ações? O pior da crise já passou? E essa ação aqui subiu muito ultimamente, ela vai cair a partir de agora? Sendo muito honesto, eu não tenho respostas prontas para essas perguntas, simplesmente porque não existem essas respostas e eu não sei iludir, muito menos mentir. Ninguém sabe exatamente quando um ativo atinge seu fundo do poço, por exemplo. Se alguém lhe disser que sabe, desconfie dos objetivos dessa pessoa. Eu já vi de tudo acontecer nesse mercado. E acreditem, a experiência confirma a teoria. Já observei ações seguirem um curso de crescimento por longos períodos de tempo. Já ouvi o mercado todo dizer que não há como essa ação cair mais. E logo depois a empresa se esfarelar, pedindo falência. Já identifiquei ações oscilando bruscamente para cima e para baixo, sem nenhuma explicação aparente para aquele comportamento. Como disse, já vi de tudo. E mesmo recentemente nessa crise, podemos enxergar exemplos reais de cada uma das 4 situações possíveis. Empresas que no início da crise foram muito mal e depois reverteram as perdas. Empresas que no início foram muito mal e depois aprofundaram as suas perdas. Empresas que no início da crise estavam até bem e depois voaram, ou seja, hoje estão em patamares de altos ganhos mesmo nessa crise. E, finalmente, empresas que sofreram muito pouco no início da crise e depois aprofundaram suas perdas. Se parar para analisar com calma, há de tudo no mercado. Isso me faz concluir que a estratégia de tomar posições com base no timing do mercado de curto prazo é, a meu julgamento, muito arriscada e, portanto, inadequada. Fazer isso aproxima o mercado financeiro de um cassino, o que é muito perigoso. O mercado financeiro não é um cassino, pois há fundamentos por detrás de cada companhia. No cassino, uma bola preta e uma bola vermelha têm a mesma probabilidade de ocorrência e não há nenhum fundamento que desequilibre essa razão 50-50 de chances. Tenho convicção de que uma boa estratégia de investimento não pode se basear em tentar acertar quando eu compro, quando eu vendo. Uma boa estratégia precisa avaliar os fundamentos das empresas, os riscos envolvidos, o perfil de tolerância a risco do investidor e seus objetivos e prazo para aquele investimento.
Uma boa estratégia precisa ter explicações plausíveis e jamais se basear no efeito psicológico de, por exemplo, achar que uma ação está barata simplesmente porque caiu demais nos últimos pregões, ou então que está cara porque andou subindo espetacularmente. Não é incomum eu ver no mercado investidores tentando encontrar pontos ótimos de compra ou de venda, simplesmente desprezando os fundamentos daquela empresa. E o que é pior, muitas vezes esses investidores, por acreditarem realmente que conseguem antecipar o timing do mercado, ganham tamanha confiança que acabam por concentrar demais seus investimentos e tomar posições muito arriscadas. Para fechar esse pior cenário possível, muitas vezes alguns investidores mantêm estratégias de curtíssimo prazo, o que quer dizer que quase que diariamente eles procuram comprar e vender seus ativos por estarem constantemente procurando por fundos e topos. Se eles acertarem, é verdade, podem realmente ganhar muito dinheiro no curto prazo. Mas não esqueça, o risco existe. O problema é que essa chance é muito pequena. Isso já foi evidenciado na literatura acadêmica. Pessoal, se fosse fácil, todos estariam fazendo. Pare e pense. Os maiores investidores do mundo são investidores de longo prazo ou têm estratégias de curto prazo? Para eu citar apenas um, Warren Buffett, ele tenta acertar o momento de compra ou venda? Ou ele pensa no longo prazo e passa por crises e mais crises? Você conhece algum investidor de sucesso consistente que seja reconhecido por sua habilidade de antecipar o mercado no curto prazo? Honestamente, eu não. Uma estratégia adequada precisa considerar os fundamentos, e estes, em geral, não mudam toda semana. Uma estratégia adequada precisa ser diversificada, porque há riscos inerentes a qualquer empresa e que só podemos nos ver livres através da diversificação. E por fim, uma estratégia adequada se beneficia do conceito de diversificação temporal, o qual gosto muito e defendo com veemência. Vamos falar um pouco dele agora. O conceito tradicional de diversificação, em poucas palavras e utilizando uma metáfora bastante conhecida, se refere a não colocar todos os ovos na mesma cesta e, portanto, cultivar uma carteira com diversos ativos e que afaste o que chamamos de risco diversificável. Afinal de contas, não gostamos de correr riscos desnecessários no mercado. Da mesma forma, o conceito de diversificação temporal refere-se a não apostar todas as suas fichas em um ou poucos momentos do mercado. Para explicar melhor esse conceito, imagine-se no meio de uma crise, normalmente um período de muita turbulência e incerteza no mercado. Você decide então aproveitar-se de preços em queda para comprar mais de um determinado ativo. Se você fizer uma única compra, em algum momento que lhe pareça adequado, você estará apostando tudo em uma só tacada. Lembre-se, o preço daquele ativo pode vir a cair ainda mais, e isso trazer noites mal dormidas e muita ansiedade, que aliás é prejudicial à sua saúde. Se você pratica a diversificação temporal, você se organiza para realizar diversas compras até atingir o montante total. Na alta, ganha com as compras passadas. E na queda, reduz perdas e ganha a oportunidade de melhorar o seu preço médio. Em outras palavras, você gerencia melhor o risco daquele não ser ainda o momento ideal para aquela compra. Aliás, investidores de sucesso compram um pouquinho a cada período de tempo, exatamente para se beneficiarem da diversificação temporal. Para dar um exemplo simples, real e atual dos benefícios da diversificação temporal, imaginemos um investidor que tem investido a mesma quantia todo início de mês desde janeiro deste ano. No final de novembro,
este investidor estaria com um patrimônio 15% superior ao capital investido. Um belo retorno frente ao Ibovespa, que acumulou mais de 5,8% de perdas no mesmo período. Tenho amigos que tentaram adivinhar o fundo do poço quando o Ibovespa estava a 85 mil pontos e apostaram todas as suas fichas e com alavancagem. Infelizmente, não aguentaram a casa dos 60 mil pontos e tiveram de sair do mercado, amargurando perdas consideráveis. Se eles tivessem comprado aos poucos, teriam comprado aos 85, aos 80, aos 75, e aí eles muito provavelmente conseguiriam aguentar a chegada ao patamar dos 60 mil pontos. E hoje, com o Ibovespa 110 mil pontos, estariam felizes da vida. A seguir, eu vou projetar um quadro onde eu coloco muitas dicas e características de estratégias que eu julgo adequadas e inadequadas para o seu investimento. Espero que gostem e aproveitem. Por fim, pessoal, eu faço um disclaimer importante aqui. Esse nosso bate-papo teve foco em investidores comuns, principalmente aqueles que estão iniciando, e não gestores e analistas profissionais e muito bem capacitados. Isso porque os investidores comuns são aqueles que eu quero mais ajudar, porque eu entendo que eles mais precisam de informação. Gestores e analistas com excelente formação acadêmica e extremamente aparelhados com as mais avançadas técnicas existentes, inclusive técnicas gráficas, poderão sim, eventualmente, criar uma estratégia que tente acompanhar o timing do mercado. Mas certamente, nesse caso, não será nada simplório, muito menos desprovido de fundamentos e baseado na emoção do dia a dia. Chegamos então ao final desse nosso bate-papo. Eu espero muito sinceramente ter ajudado principalmente a vocês, investidores que estão começando na Bolsa. Um forte abraço do Carlos Heitor Campani.